A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Como de costume, sábado, o dia de enviar o vídeo, com uma mensagem. Sempre é escolhido algum trecho da palavra, algum versículo, e a gente traz uma mensagem, uma palavra, ou até mesmo uma pregação, que tem vídeos aí que passam de 20, 25 minutos. Mas hoje o vídeo está bem diferente também, com um tema diferente, Já começa aqui com a irmã Pamela, que vai participar dos vídeos aqui, em diante. Ela já está convidada para os próximos sábados participar também, tá certo? E hoje a gente queria trazer curiosidades da Bíblia e sobre a Bíblia, tá certo? Então você pode pegar a sua Bíblia, como de costume, papel e caneta, e aquilo que você não sabe ou tem dúvida, tá certo? Você tem que pesquisar sim. E tudo que vai ser falado aqui, a gente vai estar deixando aqui o versículo ou onde você pode encontrar aquilo que está sendo dito. Antes de passarmos a informação, tá certo? Foi pesquisa, a gente saiu procurando tudo o que havia de informação, tá certo? E tudo tem base bíblica. Irmã Pamela vai começar aí. Bem, ao todo foram muitas pesquisas, muitas dúvidas, Algumas que até não estavam na Bíblia, então demorou um pouquinho. A gente selecionou algumas, Eu tenho certeza que a igreja conhece todas as respostas, então não vai nem precisar anotar e nem procurar, Vai saber de qual. Uma das coisas que eu achei interessante, uma das perguntas, que a gente estava lendo, era a respeito da parte matemática, na Bíblia. Qual a operação matemática mais extraordinária da história, Então a gente teria aí uma série de pessoas que fizeram a história na parte da matemática, mas teve uma parte que era bíblica. Então nessa está inclusa em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Se quem já souber a resposta, eu não preciso nem ler, mas eu vou ler aqui para vocês terem a ciência de como é que foi colocada essa pergunta na resposta, tá bom? Então, Mateus capítulo 14, versículo 3, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós o que comer. Então eles disseram: não temos aqui senão apenas 5 pães e 2 peixes. E olha onde vem o milagre extraordinário da história, que nós podemos fazer o cálculo matemático que nem tem como fazer. É um cálculo inexistente que só o próprio Deus poderia fazer. O cálculo da multiplicação dos pães, aonde 5 pães, 2 peixes alimentaram mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, dentre também mulheres e crianças, Então tá aí a primeira pergunta respondida. Eu tenho certeza que você em casa já descobriu qual era a resposta. E tá aí, Mateus capítulo 14, 13 e 14. E algo bem interessante aqui que a irmã Pamela falou. Costumamos ministrar, dizer que é 5.000 pessoas, como se fosse o número exato. Mas a Bíblia vai mencionar 5.000 homens. E, entre elas, mulheres e crianças. Além de mulheres e crianças. Tá certo? Então, entende-se que é mais de 5.000 pessoas. Ainda sobraram 12 cestos com alimentos para outras pessoas, se precisasse, tá? Eu queria deixar aqui uma outra curiosidade, que você com certeza deve ter se perguntado. Como chegamos à conclusão de nomear o livro que levamos como Bíblia? Você sabe a origem da palavra Bíblia? É certo que a maioria das pessoas sabem que ela entrou por intermédio da língua francesa, mas ela é de origem grega. A palavra biblos, a junção de pequenos livros. Mas a palavra Bíblia, ela era dada à casca de papiro, tá certo? Lá pelo século 6 antes de Cristo. A palavra Bíblia se dava primeiro aos papiros, tá bom? E depois
as heresias que foram surgindo, tá, acabaram dando um empurrãozinho que o Antigo Testamento e o Novo precisava para essa junção, tá? Com o início de muitas heresias, a junção do Novo Testamento e do Velho Testamento, e havia uma necessidade de um termo, de um nome, né? O livro de Deus, tem pessoas que chamam o livro de Deus, as Escrituras Sagradas, entre outros. Mas a Bíblia, vocês já sabem que a origem da palavra é do grego biblos e que significa a junção de pequenos livros. Uma outra pergunta, né, bem curiosa, seria qual a sogra, né, mais amada que encontramos narrada na Bíblia, né? E a resposta, 1, 2, 3, 4, 5, alguém? Brincadeira, gente. Olha, está em Ruth, capítulo 1, versículo do 8 ao 16, a resposta de qual a sogra mais amada, né? Que é Noemi. Noemi era a sogra mais amada e na Bíblia ela teve os 2 filhos faleceram, as suas 2 noras, né? A amavam muito e ela disse que ela iria voltar para casa. E disse que as suas noras poderiam também voltar para suas casas. Das noras, uma retornou, inclusive também a adoração a outros deuses, mas uma ficou. Ruth ficou por amor a Noemi, que a considerava como se fosse uma mãe, e disse que a seguiria. O amor era tão intenso, tão forte de Ruth pela Noemi, que o próprio Deus, ela disse que o próprio Deus da Noemi passaria a ser o Deus dela, né? E isso está na Bíblia, no capítulo 1, versículo do 8 ao 16, onde disse Noemi às suas noras: Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para quem em casa de seu marido. Quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe certamente: voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Detê-vos-eis, pois eles se tomardes maridos. Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Voltou também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, a Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, eu ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e olha que amor, o teu Deus será o meu Deus. Glória. Amém. Coisa interessantíssima. A última parte do versículo, a parte B que a irmã Pamela falou. O teu Deus será o meu Deus. Gente, e puxando a sogra, né, para a gente não deixar de citar, quem é que na Bíblia não tinha sogra? Adão. Não sei se foi bom ou se foi ruim para ele, né? Mas Adão não tinha sogra, viu? Curiosidade. Com certeza, você já também deve ter feito essa pergunta ou achou algumas Bíblias diferentes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que as Bíblias mais antigas, elas não eram divididas em capítulos? Não. Só em 1227, um professor da Universidade de Paris, chamado Stephen, foi o responsável por dividir esses capítulos, tá? No caso, a Bíblia em capítulos. E só depois do ano 1500, mais exatamente entre 1551 e 1553, tá certo? O seu assessor, ele foi o responsável
por adicionar e também dividir os versículos. Vou deixar aqui mais uma coisa muito interessante que nas mensagens que vão falar sobre Sansão e Dalila, passa desapercebido e já entrou até na nossa cultura falar que Dalila cortou as tranças de Sansão. E a gente tinha sabe certeza que hoje não é bem isso. Se você quiser, abra sua Bíblia em Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 19, e você vai ver bem o contexto, dizendo que você sabe que Dalila vai fazer insistentemente as perguntas para que saiba e venha descobrir o segredo de Sansão. No último momento, quando o coração dele é descoberto, a Bíblia cita assim, e ele abre o seu coração, ele conta o seu segredo entre ele e Deus para Dalila. Por isso aprenda, aquilo que tem que ficar entre você e Deus não pode ser compartilhado com mais ninguém. E o ato dele contar para Dalila que ele era nazireu e nunca havia passado navalha sobre a sua cabeça, e caso isso acontecesse ele iria perder as forças, a Bíblia vai mencionar que Dalila o faz deitar sobre os seus joelhos, adormecer, e depois que ele cai no sono, ela chama um homem, uma terceira pessoa, entra nesse contexto e raspa as 7 tranças de Sansão. Assim, o Espírito de Deus sai de Sansão e quando ele desperta, ele é um homem comum. Não foi Dalila não, tá? Foi um homem que cortou as tranças. Dalila apenas ajudou, participou. No caso, ela foi a traidora de Sansão. Não confie em todo mundo e ouça a voz de Deus. Nem tudo que parece bom vai te fazer bem. Amém. Bem, eu pensei que era Dalila, né? Eu errei também essa, viu? Então, uma das outras curiosidades é com relação ao dízimo, né? Muitas pessoas perguntam a respeito do dízimo. Quem que disse na Bíblia que teria que dar o dízimo? Não foi. Quem disse foi o nosso Senhor, Deus, Ele mesmo que disse na Bíblia, está lá descrito em Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 34, quando ele fala a Moisés dos mandamentos, e dentre os mandamentos ele fala do dízimo. E eu puxei isso por quê? Porque quem foi o primeiro ofertante da Bíblia? Ninguém? Vamos lá, gente. Na verdade, o primeiro ofertante da Bíblia foi Caim, tá certo? Caim foi o primeiro ofertante da Bíblia. Não é o primeiro dizimista, como a gente fala, mas o primeiro ofertante, porque Deus também fala do dízimo, que é a oferta ou o teu dízimo, é o que tu podes dar. E Caim deu os primeiros frutos, né? Porém, Abel, ele trouxe o primogênito das suas ovelhas. Então você vê aí duas coisas interessantes. Caim e Abel. O primeiro ofertou os frutos. Então teve vários frutos, ele pegou os frutos e ofertou a Deus. Mas Abel, ele pegou os melhores. Então quando a gente vai falar do dízimo, a gente tenta ofertar aquilo para o Senhor. Não é para quem está recebendo. Porque quem está recebendo é alguém que vai pegar esse dízimo e vai dar continuidade à obra de Deus. Se você está ofertando, fica com o teu coração tranquilo, porque você está fazendo a sua parte. E isso está nos mandamentos. Mas se você não oferta porque você acha que o teu dinheiro ou o teu dízimo está indo para outro lugar ou para o bolso de pessoas que não são honestas, não faça isso. Não pense dessa maneira, porque eu pensava assim. Hoje em dia, eu penso porque tudo que eu faço, eu penso primeiro que eu estou fazendo para Deus. E eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Mesmo quando eu não tenho, eu dou o que eu não posso, porque eu sei que na Bíblia diz que quem for fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará, tá bom? Então eu achei super interessante isso. O primeiro ofertante da Bíblia foi Caim, mas Abel, que foi o segundo, né, levando em consideração que ele foi quem ofertou com maior devoção, com maior amor, né, com maior carinho e respeitando quem é, temendo a quem é o nosso Deus. Né, oferecendo aquilo que a gente tem de melhor. E foi isso que Abel fez, o que até gerou um certo de inveja de Caim, e aconteceu várias coisas, porém isso vai ser o nosso próximo capítulo, tá bom? Você sabe quem foi o príncipe que se apaixonou pela própria irmã? Vou te mostrar.
Segundo livro de Samuel, capítulo 13, do verso 10 até o 19, vai contar um trecho bem doloroso da Bíblia. A Bíblia, ela é tão perfeita que ela não esconde nem os próprios erros dos homens, tá? Você pode procurar aí, segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 10 a 19, você vai ver a história que é contada. Amnon, ele vai se apaixonar pela própria irmã e a sua afeição ele começa a mudar. Você sabe que as pessoas quando estão apaixonadas, quando estão ardendo em paixão e esse amor não é correspondido, essas pessoas começam a sofrer. Assim aconteceu com Amnon. O que acontece depois? A Bíblia vai mencionar uma terceira pessoa novamente. Um amigo muito próximo e até que estava a serviço, do reinado ali, até mesmo de Amnon. Ele tem um plano, ele arquiteta um plano para que Amnon ele possa ter Tamar como ele quer. Tamar era meia-irmã, tá certo, de Amnon. E esse amigo diz, olha, te deita, finge que está doente, e quando teu pai, o rei, vier te visitar, você pede que a Tamar, tua irmã, ela fique com você no quarto, ela faça alimentos para você e cuide de você. Assim acontece. A questão não termina bem. A Bíblia vai fazer menção que quando Tamar prepara os pães e vai servir ao seu irmão, ele pede que todos os homens saiam daquele cômodo e pede que ela se dirija para o quarto, a câmara escondida. E quando eles entram nesse outro cômodo, de onde Amnon estava, ela vai oferecer o alimento e ele ataca ela e pede e suplica para que ela se deite com ele. Até o momento, ela diz que não. Tá certo? Você entende que ele está sendo um abusador, mas ele vai muito além. Ele se torna um estuprador. Porque Tamar, ela está dizendo, pede ao rei para que eu venha me casar contigo e ele não vai negar certa coisa. Mas a paixão tão ardentemente, tão doentia de Amnon pela própria irmã, fez com que ele viesse estuprá-la. Havia uma túnica sobre a cabeça de todas as princesas virgens e ela era de múltiplas cores. E isso era diferente, a diferenciava como uma virgem. E naquele momento a túnica foi rasgada. Depois, a Bíblia ainda vai trazer algo mais doloroso sobre a história de Amnon e Tamar. Quando, depois de estuprá-la, ele simplesmente a expulsa como se ela fosse um animal. Ele pede para que esse amigo que arquitetou o plano deite fora essa mulher e feche a porta depois que ela sair. E ela vai dizer que tamanho mal o próprio irmão a fez de deitar fora depois de usá-la. A Bíblia é tão perfeita que não vai esconder os erros. Uma coisa também bem interessante que muitas pessoas acham. Quem foi a mulher mais citada na Bíblia, O nome feminino mais citado na Bíblia? Com certeza foi de Maria, porque era mãe de Jesus. Não, não foi Maria, tá? Para quem acha que foi ela, você pode procurar na Bíblia e tem estudos que comprovam isso, tá bom? A mulher mais citada na Bíblia é Sara, com 55 vezes o nome citado na Bíblia. E Maria fica um pouquinho atrás com 46, mas dividindo o nome Maria com Maria Madalena e as outras Marias que apareceram durante a história. É isso aí. E uma curiosidade, que eu também estava pesquisando, era a respeito da maior Bíblia, qual seria a menor Bíblia. E a gente tem uma série de menores Bíblias, porque existem Bíblias de formatos diferentes, A menor Bíblia do mundo, tá certo? Ela tem um tamanho de uma caixinha de fósforo e pesa menos de 10 gramas. Gente, eu já possuí essa Bíblia. Eu nem me lembrava que eu tinha. Eu acho que até foi a minha mãe que me deu. Vou mostrar aqui a foto para vocês verem o tamanho da menor Bíblia do mundo. E a maior Bíblia, que é o tamanho da caixinha de fósforo, e a maior Bíblia, tá certo? É um exemplar gigante, como se fosse num pergaminho, realmente enrolada. Ela tem 97 quilos e tem 2 quilômetros de extensão. Então imagina como foi trabalhosa. Cadê essa? Fica ruim a câmera para ver, mas é um pergaminho, um rolo, tá certo? E também temos outra citação de uma das maiores Bíblias do mundo, que ela tem em torno de 8.048 páginas, pesa 547 quilos, tem 2,5 metros de espessura, tá certo? E uma outra curiosidade dela também é que ela foi produzida por um marceneiro
nos Estados Unidos durante 2 anos de trabalho contínuo. Então ele passou 2 anos fazendo essa Bíblia, que ela não é comum, não é escrita como a gente está acostumada. Ela tem uma página grossa de tábua de madeira de 1 metro, então não foi fácil de fazer, e uma superfície gravadas os textos. Então tá aí uma outra curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, era do tamanho da menor Bíblia do mundo e de uma maior Bíblia do mundo, tanto em tamanho como também em comprimento, tá bom? Com certeza você já ouviu falar em dote. Quem vai casar já ouviu falar em dote. Eu não recebi. Ou quem já casou também já ouviu falar em dote. O dote de casamento mais inusitado da Bíblia que você vai ver está em 1 Samuel, capítulo 18, verso 22 ao 30. Vai contar, tá certo? Que Saul, ele exigiu de Davi um dote diferente. Esse dote era sem prepúcios e tinha que ser dos filisteus. A primeira ideia era vingar os inimigos do rei, no caso, rei Saul. E a segunda era preparar uma estratégia para que Davi morresse nas mãos dos filisteus. Sabemos que os maiores inimigos do povo sempre foram os filisteus. Então ele queria vingar, tá certo? Vingar os inimigos do rei e também matar Davi nessa tentativa de conseguir esse sem prepúcio. Só que Deus estava com Davi o tempo todo. E a Bíblia vai mencionar que Davi ficou tão feliz com a notícia que não era algo difícil de se fazer, que ele conseguiu duplicar o valor. Ele não trouxe 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios como o dote. E logo recebeu Milca como sua esposa. Outra curiosidade bem interessante. Vamos falar de fome. A pandemia está aí e a gente sabe que muitas pessoas estão passando por diversas privações. Mas o que aconteceu? No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 25, é algo bem além da nossa realidade. Você já viu aqueles alimentos muito inusitados e até estranhos? Bichos, cachorros, insetos, ratos, as pessoas às vezes comem isso, queijo mofado. Você vai ver aí diversos alimentos, as iguarias aí pelo mundo. Mas aqui era a fome que era muito grande em Samaria. E chegou um certo tempo que está em segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 25, onde o esterco de pombas, ou seja, as fezes de pomba, até o restolho de pombas envelhecidas e até mortas eram vendidas, tá certo, por moedas de pratas. Aqui vai dizer 5 peças de prata, mas eu já vi aulas que eram até 7 moedas de prata. Então vamos colocar aí 5 a 7 moedas de pratas que uma pessoa estava pagando em Samaria para poder se alimentar. Tamanha era a fome em Samaria. Então, gente, dê valor ao pão de cada dia, saiba agradecer todos os dias. A gente fala, eu tô angustiado, tenho muita conta para pagar, mas a gente só pede e a gente só reclama. Então, escutando algo dessa maneira, a gente pensa que a gente tem o nosso cafezinho do dia a dia, o nosso pão de cada dia, a gente só tem a agradecer. Amém? E o último, já me fizeram essa pergunta uma vez, tá certo? Qual é o maior salmo da Bíblia? Salmo de número 117, com apenas 2 versículos. E para terminar aqui o nosso vídeo de 24 minutos, não é muito longo de se assistir, acredito que você aprendeu algumas coisas aí e interessantíssimas. A gente vai colocar aqui, vai falar de um dos maiores homens valentes da Bíblia, que foi Danal, que nunca soltou os cabos. Meu irmão, está em Heresias? Heresias, capítulo 3, verso 25. É brincadeira, só para deixar um pouco mais descontraído. Que o Senhor Jesus te abençoe, que toda sorte de bênção esteja sobre a tua vida e que você aprenda mais. Seja um bom de Bíblia. Graça e paz. Um curioso. Amém. Amém.